Olá, boa noite. Boa noite, meu querido. Tudo bem, doutor Eurípides? Tudo ótimo. Gratidão em tê-lo aqui conosco. Que Obrigado isso. pelo aceite. Eu que agradeço o convite. Vamos falar alguns assuntos aí um pouco inéditos aqui no Papo de Reto, né? Mas primeiro, fala um pouquinho da sua história de vida, sua formação. Conta pra gente aí, pra gente te conhecer melhor. Beleza, vamos lá, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Ciro, né? Meu perfil é Ciro Campos. Eu sou médico, cardiologista, pós-graduado em medicina esportiva. Sou natural, na verdade, fui criado no Mato Grosso, mas fiz a faculdade aqui em Santa Catarina e fiz minha formação de cardiologista em Porto Alegre. Aí sempre gostei muito de exercício físico, né, atividade física, e antes mesmo de eu fazer medicina, eu pensava talvez em fazer algo mais voltado para educação física, algo assim, que meu sonho era montar uma academia. Adorava ficar em academia, o esporte, né? E aí, só que pegando meu pai como exemplo, que ele é cardiologista, ele me apresentou a reabilitação cardíaca e mostrava que talvez esse caminho seria mais interessante, eu conseguiria entregar mais saúde para quem me procurasse do que simplesmente eu ser dono de uma academia. Ele falava, se você for dono de uma academia, você vai cuidar da administração praticamente, né? Não vai cuidar tanto da saúde das pessoas. Então eu já entrei na medicina focado em fazer cardiologia, já pensando, e durante a faculdade eu descobri que existia medicina esportiva, então eu fui da cardiologia já focado para depois que eu acabasse cardiologia eu fazer uma pós, algo assim, em medicina esportiva. E aí é isso, né? Essa é a minha formação basal, né? Assim que é a estrutura da minha formação, e depois fiz diversos outros cursos em outros temas, porque eu percebia que a faculdade, a residência me entregava pouca coisa na parte de prevenção e estilo de vida, que era onde eu mais gostava, o que eu mais gostava. Excelente. E hoje eu sou professor, né, de duas faculdades de medicina e eu Aham. estou ajudando aí algumas mentes a sair da caixinha até antes da hora mesmo, para já começar a questionar mais, formar uns profissionais um pouco diferentes, né? E uma das coisas que eu falo para eles é assim, para a gente questionar os guidelines, primeiro eu preciso conhecer os guidelines. Como é que eu vou questionar algo que eu não conheço? Porque é a partir daí que eu começo a aprofundar, estudar e sobrepor os guidelines, né? E com certeza na sua área deve ter muito colega que critica um pouco essa questão do carnivorismo. Como é que o pessoal recebeu isso? Questão do carnívoro, me conta. Então, isso é uma questão bem engraçada, mas, né, antes eu vou falar um pouquinho como que eu acabei chegando na carnívora, né? Que eu quase, né, não sou exatamente carnívoro, né? Eu chamo mais animal based, porque eu coloco algumas outras coisas, principalmente frutas na minha dieta tradicional. E claro que uma vez ou outra eu dou uma escapada, igual qualquer uma pessoa faz. Mas assim, entrei na faculdade, cursei a faculdade inteira e até a cardiologia ouvindo o que todo mundo escuta, né? Gordura faz mal, procure grãos integrais que você vai estar mais saudável, coma bastante salada, uma porção pequena de proteína. Junto com isso da cardiologia, que já era meu foco desde o começo, minha família tem uma genética muito importante para câncer de cólon. Tem uma síndrome chamada, né, síndrome de Lynch. Então, a família do meu pai tem essa síndrome, então eu sempre amei carne, mas eu tinha que maneirar porque eu ouvia falar que aumentava o risco, e meu risco já era aumentado. Então, se eu comesse carne, eu estaria, né, selando o meu destino. E como, né, bem o doutor sabe aí também, na faculdade a gente não aprende a questionar, a gente aprende a ouvir o mestre falou, deu, né? Principalmente, né? Desculpe, né, eu sei que o senhor é cirurgião também,
Mas tinha um professor cirurgião que ele dizia, a diferença entre ele e Deus é que ele conseguia operar uma vesícula em 20 minutos, né? Para ver o nível da soberba que ele tinha. Então imagina alguém poder questionar ele. Então a faculdade foi seguindo assim. Aí durante a residência de cardiologia, a minha mulher, a nutricionista, ela começou a ouvir o pessoal da low carb, doutor Souto, né? Falando que a gordura não era o problema, né? Que na verdade estava sendo mal interpretado os estudos. E aí, assim que eu ouvi isso num primeiro momento, eu primeiro, né, esperneei. Esse povo tá louco, vai todo mundo infartar, a gordura é o que faz que tem problema, assim. Mas o Souto sempre apresentou muito artigo científico, né? E aí eu comecei a ler aqueles artigos, eu falando, caramba, aqueles artigos que me apresentam na faculdade, eles te ensinam a ler artigo, mas as minhas aulas de iniciação científica, basicamente, era você tem que resumir o artigo e comentar sobre a discussão. Ele não falava assim, a discussão você que tem que fazer, né? Então não sabia questionar aquele artigo ou ver, não, peraí, tá falando isso ou não. Se o autor fez um artigo e coloca que a conclusão é uma, eu não sabia olhar se estava certo ou não. Então o Souto me despertou o olhar para a medicina baseada em evidência também. E aí eu comecei, além de toda essa área que eu comecei a complementar, medicina integrativa, nutrição, também fui um pouco na modulação intestinal, como o doutor fez também, né? E aí eu comecei a ver, falando, opa, peraí, esses dados que tá falando mal das carnes não se sustentam, a gordura também não se sustenta. E aí eu comecei a estudar, lendo, eu vi que não era o problema a carne. E aí, eu vi que era justamente o contrário. Na verdade, a carne é um alimento mais rico e denso nutricionalmente. E aí eu comecei a comer muito mais e sentir na pele a melhora. Eu comecei a estudar em mim, né? Me colocar eu como um estudo N igual a 1, né? Vendo eu como é que ficava para poder defender esse ponto. E agora, respondendo a sua pergunta, muitos colegas veem eu comendo bastante carne e falam que eu vou infartar amanhã. Alguns colegas desse que no plantão tá comendo cookie, tá tomando Coca-Cola, mas acha que o errado sou eu, né? Mas visualmente a gente vê quem que tá mais saudável, né? Pronto, né? Então, é a questão do N, né? Se você é o cisne negro, se você só É. viu cisnes brancos, você vai falar que só existe cisnes brancos. Mas, a partir do momento que você vê um negro, já derruba todas as outras teorias, né? Então, tem até mais para frente vamos comentar do nosso cisne negro, né? Que é o nosso Ultraman carnívoro. Você também gosta de esporte, então nós vamos falar um pouquinho dessa parte. E o que você falou de animal-based, eu costumo chamar de meat-based diet, para ir contra a plant-based diet, né? Não contra, mas para argumentar a respeito. Mas me conta como é que é a sua meat-based diet aí, uma rotina normal para você. Não, assim, ó, geralmente, né? Como eu pratico esporte de endurance, eu tenho muito apetite, né? Eu tenho muita fome mesmo, é uma coisa surreal. Tem pessoas que fazem animal based ou carnívoro e conseguem consumir 1 a 2 pratos por dia. Eu como 3 tranquilamente, né? Para citar um dia convencional meu, de manhã eu acordo, vou comer ovos com queijo, bacon geralmente, nem sempre tem bacon, às vezes não. Às vezes eu coloco um hambúrguer também, questão de 3 ovos, 4 ovos ali pelo menos. Às vezes complemento com um iogurte, com um pouco de whey para ter um pouco de sabor diferente, né? Porque é iogurte natural. No almoço eu como carne, geralmente carne vermelha, né? Geralmente uma quantidade satisfatória. Diria que pelo menos deve dar uns 700 gramas de carne. E aí, à noite, eu vou comer algum tipo de carne também, ou algum hambúrguer, ou alguma carne. A principal carne que eu como realmente é a carne bovina, né? Que também é bem o contrário do que se diz convencionalmente, a carne vermelha que te provoca, né, mais doenças, a carne bovina principalmente, não só a bovina, né? Dos ruminantes,
é o que tem maior densidade nutricional e seria a mais pura, né? Menos inflamatória, diferente da carne branca, por exemplo, do frango, que o frango come qualquer lixo que encontra por aí, e a carne dele tem menos nutrientes, né? E talvez seja mais pró-inflamatória do que a carne vermelha. Isso que eu como geralmente, meu dia a dia basicamente é isso. De vez em quando eu como um pouco de fruta para complementar, para fazer uma sobremesa, porque se a gente comer só isso que eu estou citando, né, acaba ficando tudo muito puxado para o salgado, né? Mais ou menos assim. E também como por causa para fazer um social com a minha filha. Minha filha adora comer fruta comigo, né? Então a gente senta para comer uma frutinha. É, quando eu estou mais próximo de alguma prova, que eu estou querendo estar um pouco, ou eu quero ficar um pouco mais magro para a hora de alguma prova, ou de algum treino mais longo, eu diminuo um pouco o queijo e fruta. E quando eu estou mais relaxado, tipo agora que eu acabei de fazer a minha prova, eu acrescento um pouco mais de fruta e um pouco mais de mel também, que me deixa mais tranquilo, assim. Top, top. Então, assim, triatleta, né? Além de tudo, o cara é triatleta, gente. Então, é um pouco mais polêmico ainda, porque se você for colocar na ponta do lápis esportes extremos, eles também não são muito compatíveis com uma longevidade, vamos falar assim, uma saúde a longo prazo, né? Os estudos falam, né, isso. E o atleta Ultraman carnívoro, não sei se você conhece o Alessandro Medeiros, Claro, tá com conheço. 50 anos aí correndo com um menino de 20 e não fica para trás para ninguém e mostrando, querendo também derrubar essa questão de esportes de endurance ou esportes muito agressivos de não ser compatível com uma longevidade saudável. Como é que você enxerga essa parte? Então, vamos lá, né? Assim, ó, primeiro, né, se falando um pouco de a gente tem que separar o que que é exercício e o que que é esporte, né? Exercício, se existisse um comprimido que fizesse o que o exercício faz, a pessoa que inventasse isso estaria bilionária, seria a pessoa mais rica do mundo, né? Seria a indústria mais rica do mundo. Por quê? Porque é diferente do que, assim, se a gente colocar um remédio, tirando a polêmica, né? Um remédio que diminui o risco de infarto, por exemplo, a estatina, né? Ela só vai atuar ali. Um remédio que trata o diabetes, ele só atua no diabetes. Um remédio para curar um câncer ou para prevenir um câncer só vai atuar ali. O exercício físico atua em tudo isso, né? Ele diminui o risco de infarto, risco de AVC, risco de câncer, risco de demência, obesidade, depressão. Então ele faz tudo isso, né? Isso aí também a gente não tem dúvida. Até de uma longevidade, né? Não só uma longevidade, como também uma qualidade de vida melhor na terceira idade se você fizer atividade física ao longo da sua vida. Agora, esporte ele visa outra coisa. Esporte é competitivo, é competição. E você vai estar se superando. Então, talvez isso não seja exatamente o que a gente diz como o saudável, né? Porque você vai estar com dor no joelho, mas você não vai parar, não, estou com dor, melhor eu parar porque talvez eu vou lesionar. Você vai dar mais ainda. No dia da competição, né? Por mais que você sinta dor no peito, você achar que está infartando, dependendo do grau de competitivo que você tiver, você vai ir. Eu tenho diversos pacientes, tá? No último mês, pelo menos um, que ele estava pedalando, ele sentiu dor no peito, ele não parou, ele continuou pedalando, foi na UPA à noite só, e aí não conseguiram diagnosticar muita coisa, no outro dia pedalou de novo, só que mais fraco, na hora que foi ver, ele tinha infartado, né? E não parou. Então a gente vê assim, a cabeça do atleta é diferente. Só que quando você me perguntar assim, ah tá, mas então esporte é ruim para longevidade? Eu digo assim, olha, é difícil eu te falar que é ruim, porque a gente não consegue um estudo científico que a pessoa faça o que a gente tem feito agora, né? Por exemplo, o Alessandro, ele compete, né? Ele é um esportista, mas ele faz uma alimentação limpa. A maioria dos atletas profissionais, eles são patrocinados por uma indústria do carboidrato, né? De alimentos industrializados. Ele tem que consumir, ele não tem tempo para limpar a dieta e tentar de novo. Ele tem que fazer o convencional, porque ele não tem tempo para se adaptar. Então tem uma coisa por trás desses atletas que pode prejudicar ele. Agora, mais uma outra coisa. Ninguém acorda um dia, tipo assim, né? Eu não praticava nada e aí, de repente, num domingo de madrugada, eu acordei e falei para minha mulher, olha, eu vou ali fazer um Ironman, uma prova de 10 horas e volto à noite.
você se prepara um ano inteiro, né, para aquele dia. Então, aquele dia pode não ser saudável, mas por eu me preparar para aquele dia, todos os hábitos de vida que eu gastei nos outros 364 dias foram mais saudáveis porque eu estava com aquele objetivo em mente, né? Tipo, eu nunca fui muito de hábitos ruins, né? Mas, por exemplo, eu bebia socialmente, depois que eu resolvi mesmo fazer o Iron, já faz um mês e meio que eu não tomo uma gota de álcool. Não que uma gota de álcool às vezes seja ruim, mas vê assim, pensando mais na minha qualidade, né? Na minha saúde mesmo e no meu rendimento esportivo. Esse é meu pensamento. Excelente, mas é isso que a gente quer ouvir mesmo, porque já entrevistei outros atletas, inclusive o Alessandro, né? E para ver relatos de caso também, que a gente fica muito nisso aí de ver só estudos clínicos randomizados, tudo, e na medicina integrativa nós valorizamos muito relatos de caso, experiências pessoais, não é pegar tudo isso e jogar no lixo, né? Igual a medicina Claro. fala, se não tem um estudo clínico randomizado, triplo cego, eu não acredito. E a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? E beleza, quantos filhos você tem? Uma filhinha de 4 anos. 4 aninhos. E a esposa também. Todo mundo aderiu? É mais meat-based ou é mais você? E você respeita a individualidade delas? Como é que é isso dentro de casa? Então, como a minha esposa, né? Quando a gente começou, ela já estava na nutrição funcional, né? Ela foi bastante seduzida pela parte plant-based por muito tempo, né? Não, não, ela nunca foi vegetariana, mas ela entendia que tinha que comer muitos vegetais, né? Sempre era muito vegetal que precisava, é, brócolis, couve, suco verde, diversas outras coisas, era assim. E eu acabei que comecei por aí, né, também, né? Também fui muito do suco verde, tudo isso, até começar na low carb, e a evolução entre aspas da low carb foi eu começar a estudar a dieta carnívora, né? E aí ela sempre teve muita dificuldade, porque ela sempre tinha deficiência de ferro, e B12 dela também era sempre lá embaixo. Até minha B12 também era ruim, apesar de que eu comia carne, né? Não tanto quanto eu como agora, mas porque eu consumia muito vegetal, eu acredito. E aí eu comecei a falar para ela, olha, já ouviu falar de antinutrientes? Talvez esses vegetais que estejam dificultando a absorção desses nutrientes que a gente consome, né? E aí e também tanto os antinutrientes como as toxinas, né, dos vegetais, porque os vegetais eles criam algumas toxinas para se defender, né? Porque eles também querem viver igual os animais, só que a gente pode fugir ou lutar. O vegetal ele é estático, então ele cria substâncias ali para se proteger. E aí, eu lembro naquela época também, antes de tocar nesse ponto da deficiência nutricional, que ela tinha muita dor de cabeça às vezes, e ela associava ao queijo. Ela falava, é só eu comer queijo que me dá dor de cabeça. E aí eu falei um pouco dessa história dos antinutrientes e das toxinas, e aí ela parou e viu que, na verdade, o que causava dor de cabeça nela era a farinha de amêndoa, não era o queijo. Ela cortou a farinha de amêndoa e passou. E aí, como eu muitas vezes eu comia agora, né, só carne ou carne e queijo, eu deixava o vegetal de lado, muitas vezes ela achou também mais fácil e começou a se alimentar assim também, né? Ela ainda, várias vezes, ela acaba consumindo um pouco de vegetais, porque ela gosta de salada, mas assim, no último exame que a gente fez, a B12 dela, que ela já não está suplementando mais, estava acima da média já estava acima dos 900, estava 1.000 e pouco a B12 dela. Uma coisa que ela sempre tinha que ficar suplementando antes. O ferro, que ela sempre estava com deficiência de ferro, estava dentro da normalidade, por mais que o ciclo menstrual dela continue ainda, né, regulado como era assim, às vezes vem bastante, sangra bastante, então a mulher tem esse problema, né? Mas agora a carne está conseguindo manter a níveis fisiológicos ali o ferro dela. Então ela acabou aumentando o consumo de carne, não abandonando os vegetais completamente. E a minha filhinha, na verdade, aí eu deixo ela fazer mais ou menos o que ela quer, só que eu insisto muito para ela de que o saudável mesmo é a carne, não é só os vegetais. Porque na região que a gente mora aqui, né, em Floripa,
tem muito. Como é uma área mais de surfista, né? O surfista ele tem muito essa. Eles foram muito seduzidos de que o vegano é o saudável, é o que protege o meio ambiente, né? Então a escola dela é meio puxada para esse lado mais vegetariano, assim. Então eu tenho que falar, não, come a carne, come a carne. E ela adora carne, graças a Deus. Mas ela ainda está comendo de tudo. Excelente. O meu mais novo tem 7 anos. E quando faz a carne aqui, se você deixar passar do ponto e não tiver sangue, para ele não serve. Porque ele fala Oh, coisa linda. que o tempero é o sangue. Aí ele vai pegar a carne, ele esfrega no sangue para botar para dentro, sabe? E assim, Uhum. ele tá bem seletivo com a alimentação. O que me deixa tranquilo é que pelo menos carne ele gosta muito. Então a gente acaba. Boa. Fiz exames recentes, tá excelente os exames dele e tudo. Mas é aquela fase difícil de 7 anos, que quer escolher o que comer, tudo, mas a carne eu sempre fiz questão e ele manteve essa carne, né? Coisa boa, coisa boa. Porque hoje, cara, de vez em quando que eu entro em lojinha de brinquedo de crianças, né? Aí você vê que as cozinhas, tudo é só vegetalzinho, quase você não encontra uma carne ali. Então, para eles está muito jogado isso ali, né? Que não, vegetal, a carne, a indústria está tentando. O que eu costumo até falar, a indústria, como ela primeiro veio aquela história que a gente já conversou um pouquinho, né? Que a gordura tinha que ser o mínimo, e daí começou a acrescentar muito cereal. Agora a gente está pagando esse preço, né? Do muito cereal, né? Muito carboidrato. Tem uma pandemia, né? De diabetes e obesidade. Então tá difícil para a indústria esconder que esse tanto de grão, tanto de carboidrato fez mal. Então agora ela tem que tentar de outra forma manter o espaço dela. E agora, então, ela começa a colocar o plant-based, né? Então, ela continua colocando os grãos naquele hambúrguer falsificado deles, naquela carne fake. Ele continua pondo os mesmos ingredientes, mas de outra embalagem para continuar seduzindo as pessoas, para continuar falando, não, ainda é essa que é o saudável, não vai comprar do produtor rural aí da sua cidade, não vai comprar da feirinha orgânica. Compra aqui da gente, que a gente sabe o que é saudável. Pronto. É bem isso mesmo. Então vamos lá. Sua rede social deve ser bem movimentada por conta disso, né? Que o pessoal ou é curioso ou realmente até os haters, né? Vêm para falar besteira para gente. Mas me diz aí, das perguntas que você tende a responder mais no Instagram, quais são. Me fala pelo menos uns 3 mitos aí da cardiologia que você responde muito aí no Instagram. O principal mito é o colesterol, né? Colesterol, todo mundo acha que eu tenho que focar no colesterol. Se o colesterol tá alto, né, eu tô pela bola 7, eu vou falecer. E também que carne causa infarto. Esses são os principais mitos que eu encontro, sabe, doutor Euripides, que quase todo dia eu tenho que conversar sobre. Hater, eu ainda, graças a Deus, não tive. Algumas 2 ou 3 pessoas vieram conversar comigo já, assim, ou deixaram algum comentário meio querendo dar uma alfinetada, né? Também que low carb você não consegue ter performance também. Esse é o terceiro, então, consegui lembrar de uma outra coisa. Não é bem na cardiologia, mas como o meu Instagram é muito cardiologia e muito exercício físico, né? Muita prevenção. Então, foram esses 3. Quase sempre eu tenho que falar sobre isso. Colesterol, carne e infarto, né? Gordura, na verdade, que eu tenho que diminuir. E que em low carb a gente não conseguiria uma boa performance. Pronto. E você, como cardiologista, está inserido aí na Sociedade Brasileira de Cardiologia e assim por diante, né? Deve ir em congressos também. E por que essas evidências, né, de que, por exemplo, a estatina como algo preventivo para alguém que não tem fator de risco não chega nesses grandes congressos, ou já está tendo alguma parte da cardiologia que já está indo contrário a isso, já restringindo mais o uso? Como é que está essa polêmica da estatina dentro do meio dos cardiologistas?
Então, olha, doutor Ips, não sei como é na sua área, assim, mas na cardiologia, pelo menos eu com os meus colegas, quando eu vou conversando, a gente, e na minha faculdade também, voltando um pouco, muito pouco a gente dava atenção exatamente aos trabalhos científicos, assim, propriamente dito. A gente costumava dizer assim, uma coisa é a prática, outra coisa é a teoria, né? Se você quer ficar lendo artigo científico, você vai para o lado da pesquisa e se você é um médico prático, você tem que pôr a mão na massa e atender o máximo de paciente possível. A gente fazia um pouco dessa divisão, né? Então acabava que assim a gente pegava um pouco dos trabalhos um pouco já mastigados. Se falasse assim, por exemplo, saiu um trabalho agora que o remédio X ele reduz infarto. Então é isso e acabou, vamos começar a dar para todo mundo. Não parava para pensar assim, tá, mas reduz em quanto? Reduz em quem? Né? É o melhor que eu tenho que fazer? Eu só foco nisso? Né? A gente não tinha... Eu não vejo até hoje, né, da minha época de mais, né, de estudante, que eu era muito mais, talvez prepotente, ignorante, né? Eu ficava muito... Eu focava assim. E hoje, conversando com colegas, assim, muito mais de orelhada, porque, né, porque eles veem que eu já estou muito mais pro outro lado, né? Eu sou o do contra, né? O que come, que diz que tem que comer mais gordura, eu não vejo eles fazendo esses questionamentos sobre os medicamentos novos, por exemplo, ou até os antigos. Então, eu não tenho escutado essa discussão assim, não, na verdade, estatina, né, só reduz 30, né, reduz em 30% o risco relativo em qualquer paciente, mas só essa redução de 30% de um risco relativo só vale a pena quando o risco dele é alto, né? Para quem não sabe o que é risco relativo, assim, se você nunca infartou, vamos chutar, se você tem 1% de risco de infartar nos próximos 10 anos, se você tomar estatina durante esses 10 anos, você vai reduzir para 0,7%. Então faz sentido você tomar um remédio durante 10 anos para reduzir isso só, sendo que esse remédio provavelmente vai ter algum efeito colateral, pode ser alguma coisa que você não vai nem sentir nada, mas ele vai afetar seu metabolismo, né? E você vai ter que ficar tomando e vai te gerar um custo tomar esse remédio. Então, talvez, se você é um risco baixo, não faz sentido. Agora, se você é um risco alto, vamos por lá 20%, 30% desses 20% aí vai baixar para 14%. Opa, talvez aí faça sentido você realmente tomar, né? Mas, de qualquer forma, tanto para o 1% como para o 20%, é só a estatina que eu tenho que olhar, é só esse lado, ou se eu cuidar da alimentação, da atividade física, controle de estresse, né, melhorar a qualidade da dieta, passar dos empacotados para comida de verdade, né, ver como é que está a saúde do intestino dessa pessoa, né, o entorno, o social, a gente cuidar tudo desse restante, talvez, por mais que você dê ou não a estatina, você já está fazendo um bem muito maior para ele, né? Só que aquela discussão que nas diretrizes, se você pegar diretrizes de medicina, muitas de cardiologia, muitas vezes você vai ver assim, o primeiro tópico, quase de todas as doenças, é MEV, que é mudança do estilo de vida. Aí o segundo é qual o remédio, o terceiro qual que é o próximo. Só que eles não focam no MEV, para o MEV tanto faz. Agora conversa com um médico que é diferente de nós, que não estudou medicina integrativa, não está tão focado, né, na parte de estilo de vida assim, como é que ele orienta uma atividade física, como é que ele orienta uma alimentação, o que é uma alimentação saudável, o que é cuidar da parte social, né? Então não sabe, porque na faculdade não ensina, as sociedades não impulsionam o médico a procurar saber daquilo, então fica por isso mesmo. E aí a gente fica secando gelo, né? Porque assim, né? Não a gente, né? Mas quem está prescrevendo o remédio está secando gelo, porque um remédio saindo um pouco do foco do colesterol, da estatina, mas para pressão. Um remédio para pressão controla a pressão, mas não vai tratar a pressão de curar ela algum dia. Enquanto se mudasse o estilo de vida, sim. Né? Se você emagrecer, né? Independente do seu peso, se você baixar em 5% o seu peso, se estiver acima do peso, você vai reduzir seus níveis de pressão arterial em coisa de 10 milímetros de mercúrio, coisa que pouco remédio consegue. Verdade, verdade. Falando em risco, né? Igual para saber a questão da estatina ou não, essas calculadoras de risco que existem por aí,
né? Elas realmente são fidedignas, a gente pode jogar os dados ali, confiar na resposta, tem algum viés nelas? Como é que o pessoal da cardio vê isso? Não, elas dão um norte muito melhor do que o lipidograma convencional, né? Se um exame de sangue somente. Porque a maioria vai pegar a idade da pessoa, né? Que é um fator não modificável, né? A gente não consegue mudar quanto mais vai passando o tempo, mais suscetível a alguma doença a gente tá. Não adianta. Né? O sexo, porque o sexo feminino ela tem uma proteção até a menopausa por causa do hormônio estradiol, né? Algumas colocam IMC, algumas colocam a pressão arterial, algumas colocam, né, tem o diabetes, tem o colesterol total e o HDL. O LDL não está incluso, para vocês terem ideia, né? E todas elas são embasadas em estudos populacionais, né? Estudo de Framingham, por exemplo, né? O outro é estudo de mesa. Então, assim, o que acontece, né, doutor? Para a gente entender ou tentar prevenir alguma doença, a gente tem que conhecer o paciente, né? Um exame de sangue pouco vai me ajudar, um exame de imagem pouco vai me ajudar, porque até no nome deles eles já carregam, é complementar, é para ajudar o meu raciocínio clínico, né? Então, a calculadora, ela vai me ajudar a refinar um pouco mais isso. Os exames, né, a história, junto com o exame físico, junto com o laboratório, aí vai ajudar a me nortear, né? Não quer dizer que, deu um valor X naquilo, acabou, é isso e é assim que eu tenho que fazer. Não, né? Assim como diretriz, né? Diretriz é um mapa, né, que para quando você está perdido ele é excelente, mas se você está vendo o caminho certo, você não precisa do mapa e não vai acreditar no mapa, né? Você está me dizendo que a praia é aqui a 10 metros, eu estou vendo, e ele está dizendo que a praia é para o outro lado, não vou acreditar no mapa, né? Então a diretriz tem seus problemas também. Top, top. Ó, você explicou bem aí as calculadoras de risco, né? Já existe alguma que inclui o score de cálcio? O que você acha do score de cálcio aí sim, para prever risco a longo, médio e longo prazo? Uhum. Existe sim, né? Até foi através do estudo que tem a calculadora que foi instituído o score de cálcio na prevenção de doença cardiovascular, que é uma forma de refinar, né? O estudo chama MESA, para quem gosta mais de procurar, né, se aprofundar um pouco mais. O MESA Score, que daí vai ser mais ou menos, muito parecido com a tabela de Framingham, que é mais ou menos esses valores de referência que eu citei, né? Sexo, idade, alguns níveis de colesterol, se tem diabetes ou não, se fuma ou não, se toma remédio para pressão ou não, se tem pressão alta ou não, e acho que se toma estatina ou não. E aí, de acordo com essas tabelinhas, né, que pode ser o mesmo ou pode ser outro, você vai ter um risco estimado em baixo, moderado ou alto. Tá? O score de cálcio serve para refinar isso. Então, o que quer dizer? Se você pega uma pessoa que dá um risco moderado, eu peço um score de cálcio. De acordo com o valor de cálcio que está nesse exame, aí eu vou colocar ele para um nível mais baixo ou mais alto. Tá? Só o score de cálcio a gente não costuma pedir, né? E o score de cálcio, apesar de ser útil para isso, porque assim, se eu tenho 30 anos, é para não ter nada de cálcio nas minhas coronárias. Coronárias são os vasos do coração, tá, pessoal? Para quem não sabe, só voltar um pouquinho para facilitar para o pessoal que nunca viu um score de cálcio, é uma tomografia, que é quase como se fosse um raio-x, é uma coisa que é muito pouca emissão de radiação, é rápido, coisa de 2 minutos, vai fazer uma tomografia rápida, um corte do seu coração e vai ver quanto de cálcio que tem ali numa unidade que leva o nome da pessoa que criou esse exame. De acordo com isso, aí, de acordo com cada idade, você pode ter cálcio ou não. Uma pessoa muito jovem não é esperado que tenha nada de cálcio. Já uma pessoa de 70, 80 anos, já pode ser que tenha cálcio, que é o normal, não é o normal, mas é comum encontrar para a idade, né? Então, se você tem mais ou menos do que para a sua idade, você vai ser colocado né, vai ser maior risco ou menor risco de acordo com aquela tabela. É muito bom é ótimo para refinar, tá? Eu tenho usado bastante ele, principalmente nas pessoas, né, nos hiperrespondedores,
né? Pessoas que têm um colesterol muito alto por causa, né? E não por causa, mas e segue uma dieta low carb, não tem nenhum outro fator de risco, né? Então eu acho ele bastante interessante. Só que como todos os exames, eles têm suas falhas, tá? Então, assim, a, a placa, né? O que gera o infarto realmente, propriamente dito, não é a placa com mais cálcio, é a com menos cálcio. Então, às vezes, você tem um score de cálcio muito baixo e nesse score de cálcio você não está conseguindo ver se tem placa ou não. E a pessoa pode chegar a infartar também. Por isso que eu digo, tem que tudo, né? Tem que avaliar o indivíduo como um todo. Eu não posso simplesmente, né? Chega uma pessoa diabética, tabagista estressada, faz score de cálcio de zero, eu bater nas costas, está excelente, né? Você está ótimo, você não está com risco. Não, você continua com risco alto. Você só não tem cálcio nas coronárias. Pronto. Perfeito, perfeito. E dentro da medicina integrativa, né, que somos eternos estudantes, né, e nunca digo que sei tudo de nenhum assunto e nem quero chegar a esse ponto aqui, né, porque somos socráticos, né, só sei que nada sei e vamos continuar estudando. Como é que está a parte dos estudos dos polimorfismos genéticos voltados para as doenças cardiológicas? Você tem visto alguma coisa, algum movimento para esse lado? E você já pesquisou alguma coisa a respeito? Olha, eu vou te falar, de polimorfismos assim, eu não estudei nada, né, na verdade. A gente na medicina, na cardiologia, a gente escuta falar um pouco, né, uma síndrome muito famosa para os cardiologistas, é a síndrome da hipercolesterolemia familiar, né? Então, são pessoas que têm um colesterol muito alto, até daí, né, reforçavam um pouco a hipótese de que o colesterol fazia mal para as pessoas, porque essas pessoas tem um colesterol muito elevado desde pequeno, mas valores assim, na faixa de colesterol total acima de 400, né? Esses indivíduos geralmente têm depósitos de gordura na região da pálpebra, às vezes também na região da orelha, né? Que são os xantomas e xantelasmas também, xantomas articulares também nas articulações. E tem uma história muito rica de familiares tendo infarto precocemente. Às vezes um pai falecido com 30, 40 anos de um infarto fulminante, algo assim. Né? Nesses casos, a gente escutava muito falar de pedir, né, genética para saber se tem ou não tem, até para já aconselhar o filho, né, depois, né? Se já pega assim, o Ciro tem, então já começar uma prevenção mais precoce na Alice, né, na minha filha, já desde novinho, né? Mas assim, agora para o restante, muito polimorfismo, te dizer realmente que assim, é muito pouco abordado na nossa formação e eu não fui muito atrás também, não. Top, top. Eu acho que eu vi foi não sei se foi no Rebelião Saudável ou se foi no Tribo Forte, uma vez que estavam pesquisando uma medicação que era 10 vezes mais potente que a estatina para baixar o colesterol, chegava quase a zerar o LDL, estava só em fase experimental, isso já tinha entrado em estudo clínico. Você lembra desse estudo? Para me Acho que dar um. um fármaco novo aí, né, que já está sendo utilizado bastante é o inibidor do PCSK9, né, que ele vai inibir o receptor do HDL ali, do LDL, né? E aí sim ele reduz bastante o colesterol, muito mais do que a estatina. Bem mais do que a estatina. Mas é engraçado assim que, né, eu te dizer até que esse estudo desse inibidor do PCSK9, como eu tenho mais focado na prevenção através de estilo de vida, eu nem fui atrás muito do estudo dele, qual que foi o resultado. Mas hoje eu estava estudando um pouquinho do livro aquele O Mito do Colesterol, e aí ele cita um outro remédio, que é o Vitorin, que é a estatina com ezetimiba, né? Que no estudo mostrava que reduzia mais o colesterol do que a estatina, até isoladamente. Só que esses indivíduos, apesar de reduziam mais o colesterol, as placas de cálcio dobraram, né? Então eu acho que assim, eles estão insistindo muito numa narrativa que cada vez mais a gente tem dados de que não é isso, né? Então eu penso assim, a estatina
para mim, na minha concepção, ela funciona para reduzir infarto? Funciona. Mas reduz o colesterol, reduzir o colesterol para mim é um efeito colateral dela. Não é por isso que ela é boa para reduzir infarto naquele cenário que a gente falou, né? Ela tem um efeito que a gente, desde a época da faculdade, pensa assim, já faz, então, no mínimo, na cardiologia foram 3 anos, faz 13 anos que eu escuto isso, é o efeito pleiotrópico dela, um efeito que a gente não sabe explicar exatamente o porquê, mas ela é anti-inflamatória e antitrombogênica. Então é isso que ela faz. E reduzir o colesterol é outra parte, é outra história, né? É... Voltando um pouquinho na hipercolesterolemia familiar, além deles terem um colesterol alto, eles têm uma coisa que é a lipoproteína azinho muito alta. Essa lipoproteína azinho, ela é responsável como se fosse para fazer a manutenção do endotélio, que é a camada que reveste internamente os vasos. E ela, o que que ela faz? Ela vai lá, ela vê que está com inflamação ali, e aí ela recruta o LDL para fazer a pavimentação daquilo. Então, será que esses indivíduos que têm hipercolesterolemia familiar, será que eles não têm, na verdade, algum outro problema que inflama o vaso? Então, ele precisa de mais lipoproteína ali e mais LDL para tampar aquele vaso ali? É como se fosse o LDL ser uma célula de defesa do nosso corpo e a gente está tentando acabar com ela, né? Falando assim, não, então sem ela eu não infarto mais. É mais ou menos como se esses dias eu, né, desculpa vagar tanto em assuntos assim, mas assim, é como se eu falasse assim, eu tenho dor de garganta e sempre que eu tenho dor de garganta eu tenho placa. A placa seria as células de defesa. Eu não quero ter placa, então eu vou tirar todas as células de defesa. Mas eu não trato a inflamação, a bactéria que está causando a dor da minha garganta. Então isso não vai me ajudar, isso aí na verdade vai me atrapalhar muito mais. Eu não tenho que tirar as células de defesa, eu tenho que ver o porquê que está causando esse mal aqui para eu tratar isso e eu não precisar delas, mas não tira a defesa do seu corpo, né? E para mim o LDL provavelmente é isso, é uma célula de defesa e quando ele está extremamente aumentado nesses cenários que a gente fala, né, de inflamação, não é ele que eu tenho que tentar buscar onde está essa inflamação, vamos apagar esse incêndio ali, que daí esse LDL vai resolver por conta própria, ele não vai ter problema, não vai trazer dano para mim. Mais uma vez, né, medicina integrativa é na causa, né? Então, Exato. fica frisando muito desfechos secundários e acaba que e a indústria quer isso, né? Porque para ela é lucrativo e É, né, essas drogas tão potentes, igual essa que é mais potente que a estatina, para quem tem hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia familiar, aí sim, né, ajudaria, porque dependendo, tem gente que infarta aí com 10 anos, com 11 anos de idade, né, com essas patologias. então, né? É o que eu digo assim, né? Às vezes a pessoa, né, entra agora, escuta eu falar assim, acha que eu sou contra a indústria farmacêutica. E não, não sou nem um pouco. Acho que eles chegaram aí, ajudaram muito a gente e ajuda demais. E remédio, quando bem indicado, é ótimo, né? Então, nesse cenário, como o doutor Eurípides falou, é ótimo você dar um remédio para segurar a barra até a gente tentar descobrir como é que faz, né? Um hipertenso, uma pessoa que tem uma pressão lá 17/10, está alto, pô, vai tomar um remédio para pressão, mas vai tentar ajustar o restante, emagrece, tudo isso, e aí assim ele consegue, quem sabe, se livrar daquele remédio, né? Só que o que aconteceu muito é como o Neto, né? O José Neto fala bastante, o canto da sereia, né? A gente foi seduzido pelo canto da sereia dos remédios. Não sei exatamente em que ano que começaram a indústria da farmácia entrar com a medicina tão pesadamente, e a gente começou a acreditar muito que podia fazer tudo errado, que cada pílula serviria para algum problema que a gente estava feito. Eu podia ter a vida mais louca que eu quisesse, que eu tomava um remédio que eu estaria bem. E aí foi assim, a gente agora, né? Agora já pelo menos 20 anos, a gente está vendo, opa, não é bem assim, né? O remédio não vai resolver se eu não fizer minha parte. Só que na medicina, os colegas médicos ainda, como, né, vários colegas médicos, não todos, espero cada vez mais está aumentando o nosso time, né? A gente vê pelos grupos que a gente faz parte que cada vez tem mais colegas entrando. Até perdi o raciocínio aqui do que eu estava falando, né? Não, Mas, que realmente tá
estamos saindo da caixinha para o bem do... Exato. A gente tem que sair da caixinha, tem que fazer a nossa parte, né? E não só, não só, não, saiu um remédio novo, então vamos dar esse. Ah, é outro remédio, mais outro. Não, vamos, peraí, gente, peraí, segura um pouco. Né? E principalmente esse é outro problema, é que o remédio novo demora apesar de ter passado por todas as partes, todos os estudos científicos, né? Demora um tempo até ele realmente mostrar os seus problemas verdadeiros ou não, né? Não é igual assim, acabou de lançar o carro novo da marca X, eu tenho que comprar porque ele é o mais moderno, a televisão. Não, não é bem assim. O remédio, às vezes, o mais antigo é o melhor, porque ele já foi testado, ele já se provou que é eficaz, que ele não tem efeito colateral significativo, né? Que ele não vai aumentar a mortalidade no longo prazo. São diversos remédios, a gente vê, né? A indústria tá aí, a história está aí para contar, de remédio que era para ser o divisor de águas, e aí passa um tempo e, opa, não, peraí, sai do mercado do nada, vai ver, ele estava matando mais gente, né? Na cardiologia tem um muito famoso que é a dronaderona, né? Que na verdade a gente tem um remédio que é para toda arritmia, quase a amiodarona, e aí o problema dela é que ele tinha muito iodo, pode dar problema na tireoide ou pode dar fibrose pulmonar. Inventaram uma que era sem o iodo, então, pô, maravilha, vamos dar para todo mundo. De repente foi ver, tratava a arritmia, mas matava mais as pessoas. Teve que sair do mercado. Na área da ortopedia teve o Vioxx, né, que era o inibidor da COX-2, que dava mais arritmia também nas pessoas. As pessoas estavam morrendo do coração, mas não tinha úlcera no estômago, né? Mas, enfim. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso aí também, né? Nessa sedução aí de remédio novo, vamos começar a dar, vamos instituir como primeira abordagem terapêutica e fazer a nossa parte. Exato. Então, parte aí da necessidade do ser humano de sempre buscar uma pílula mágica, né? E não existe pílula mágica. O básico quase sempre cumpre bem com a sua função, né? Olhar o que os nossos antepassados faziam, nossos bisavós lá na fazenda, aquele estilo de vida. Então, isso tudo está incluso, né? Então, assim, que eu estou te sabatinando, né? Praticamente, vamos falar assim, porque eu gosto muito de aproveitar o conhecimento dos especialistas nas específicas áreas aí e conhecer mesmo sua área de atuação. Claro. Os tipos de LDL, né? Que antes era aquela coisa quadrada, LDL é mal, HDL é bom. Já lá nos Estados Unidos, pelo menos, eles já fracionaram mais, né? Já existe até fração do HDL que não é tão bom assim, fração do LDL que é benigna. Como é que a cardiologia, isso está chegando aqui no Brasil? Já é acessível? Não é? Como é que está isso no Brasil? Então, hoje a gente já tem esse exame aqui sim. Isso é muito bacana e é uma coisa que é engraçado que hoje mesmo eu fiz alguns posts a respeito desse tema, né? Um post não, stories, né? E aí eu falei sobre isso. A meu ver, esse lipidograma, como a gente analisa hoje, ele vai ser abandonado muito em breve, tá? Por quê? Se a gente olhar na história também, nos anos 70, eu acredito, a gente tinha só o colesterol total como marcador. A gente achava, não, então colesterol 230, na época eram valores bem mais altos, né? A indústria foi diminuindo. Mas era assim, um colesterol, você tem colesterol 230, é ruim, colesterol de 200 é ótimo. A gente não sabia que existia, né? LDL, HDL, triglicerídeo. Depende da relação desses três também para saber se é ruim ou não. Porque eu só tenho 230, mas o meu HDL é lá nas alturas, até para cardiologia convencional, o meu LDL vai ser um pouco mais baixo, em teoria eu estou mais protegido, né? Então, agora, atualmente chegou no Brasil, nos Estados Unidos já deve ter há bastante tempo, a gente sabe que também o LDL, assim como o que eu acabei de falar do colesterol total tem várias frações, o LDL e o HDL não são uma partícula só, eles são uma família de partículas, tá? Não vou nem chegar a explicar isso para não me estender muito assim, mas o HDL e o LDL não são colesterol, tá, gente? HDL e LDL são lipoproteínas, que para vocês entenderem mais fácil, é como se fosse um carrinho que transporta colesterol e outras moléculas pelo seu corpo. O LDL vai levar para a periferia, para onde ele deve ser utilizado, o que ele está carregando, e o HDL leva de volta para o fígado para ser sintetizado, tá? Então, do LDL, a gente tem pelo menos 8 subtipos, tá? Desses 8 subtipos, somente 2
tipos, né, que seriam mais proaterogênicos, os pequeno e denso. Onde a gente encontra esses principalmente, né? Hipercolesterolemia familiar tem bastante, porque eles têm muito de tudo, então eles vão ter, né? E nas pessoas com resistência insulínica, é o que a gente mais encontra, né? O pequeno e denso. O grande flutuante, né, e o médio, assim, eles não são proaterogênicos, eles ficam flutuando ali na corrente sanguínea e eles não se alojam, eles não são capazes de penetrar no endotélio, né? Inclusive tem um estudo de 2021 que ele analisa aquele estudo, se eu não me engano, é das enfermeiras americanas, que era um dos maiores estudos observacionais de segmento que teve, e ele coloca como na subfração do LDL que o grande, ele seria até, né, ele traça uma linha, e aí, né, tem aquela linha, para um lado seria fator de risco, para o outro é fator de proteção. O único que está como fator de risco, realmente, sem encostar na linha, seria o pequeno e denso. O grande, nessas partículas, você tem mais LDL do tamanho grande, né? Proporcionalmente, ele seria como fator de proteção. Eu não sei se esse estudo é capaz de falar se ele é fator de proteção ou não. Mas se você pega um estudo observacional e aquele resultado ele está para o outro lado, ou seja, não mostra fator de risco, é porque a associação ele não tem. Então, assim, por mais, né, se você tem um colesterol, um colesterol LDL alto, mas você tem só partículas grandes, você não precisa ficar se preocupando com isso. E também tem as pessoas que têm um HDL alto, né? HDL alto é sempre bom, Ciro? Também não é bem assim. O LDL tem pelo menos 3 subtipos, o HDL, desculpa, 3 subtipos do HDL, que seria o colesterol bom. HDL tipo 1, tipo 2, tipo 3. O HDL alto bom é o HDL tipo 2. O tipo 3 seria também pequeno. E ele é disfuncionante, ele também está associado ao maior risco cardiovascular. Então, para vocês verem assim, que simplesmente só um lipidograma ele não me dá nenhuma dessas respostas. Eu posso ter um LDL, inclusive, a gente escuta muito falar para as pessoas, quando as pessoas vão falar, né, que o colesterol não causa infarto, fala assim, metade das pessoas que estão infartando tem um colesterol normal, né? Será que ele tem normal? Será que assim, o LDL dele não é 100, só que desse 100 é tudo pequeno e denso? Talvez, pode ser, né? Ele tem o Ciro, né? Eu tenho no laboratório, né, convencional, programa convencional, o meu LDL é acima de 250, meu LDL. Então ele tá para infartar. Mas aí você faz o chama cardio-D, esse exame das subfrações, e aí nele eu não tenho nem o LDL nem alto, e ainda os LDL que eu tenho são os grandes. Eu não tenho partículas, né, proaterogênicas. Então, aquele laboratório convencional, na verdade, pouco contribui. Na verdade, ele quase mais me confunde, né, do que ele me ajuda. Porque porque os estudos que mostravam alguma coisa, ou que tentaram mostrar que o colesterol era ruim, ele pega uma classe de indivíduos, por assim dizer, que não é o indivíduo que pratica atividade física que faz uma low carb, que ele tem um colesterol alto. Ou ele vai pegar o que tem hipercolesterolemia familiar, que ele já tem uma mutação que deixa, ou aquele indivíduo que ele é disfuncional metabolicamente, né? Já tem resistência insulínica, muitas vezes já é um tabagista, às vezes já é um cara que já infartou por muito estresse. Então o LDL dele o perfil dele é diferente do meu. A gente não consegue extrapolar os resultados dele para mim, né? São pessoas diferentes. Excelente. Então, por isso, né, temos que individualizar cada vez mais e exames a gente tem que aprofundar cada vez mais. Então, por isso que eu acho que o cardio-D vai acabar sendo o que vai ficar ali depois como o exame de dosagem de lipidograma que a gente vai ver no futuro. Muito em breve aí, só o governo começar a pagar por ele, né? Porque hoje, acho que todos o laboratório que analisa é de São Paulo, mas a maioria dos laboratórios, pelo menos nas capitais do Brasil, devem encaminhar para eles e consegue fazer. Excelente, excelente. Estamos quase finalizando, Ciro. E, assim, claro como água, suas explicações, acho que sanou minhas dúvidas, as dúvidas do pessoal. 3 dicas do Dr. Ciro aí para uma saúde cardíaca. 3 dicas para uma saúde cardíaca seria dorme bem, né? Controle de estresse, eu acho que é fundamental. Eu acho que se você anda estressado, se você não dorme bem, nada vai funcionar,
você não vai conseguir se alimentar bem no outro dia. Então, é como se fosse o sono, né? Ou controle de estresse, basicamente, né? E sono seria a base da sua saúde, né? E os pilares é se exercite e coma direito. Eu acho que esses são o fundamental para você, né? Porque a gente vê assim, né? Eu gosto muito de dar exemplo, mas porque quem vê o Ciro falando aqui agora pensa que o Ciro tem sempre uma vida perfeita, né? Que o Ciro consegue passar por uma padaria com um monte de doce gostoso e falar não e sempre tá assim. E não é assim. E quando eu viro uma noite de plantão, no outro dia, se eu não me controlo, eu passava numa padaria e comprava tudo que eu podia, enchia a casa de pão, porque me dava aquela vontade, o cortisol muito alto me dava uma vontade absurda de carboidratos. Então, se você controla seu estresse e faz esses outros três, que problema cardiovascular, seu risco vai ser muito mais baixo. Não consigo nunca dizer que o risco é zero. Para morrer, basta a gente estar vivo, né? Vamos falar a verdade. Exato, exato. Foi top mesmo, são os pilares aí da nossa querida medicina integrativa, né, Ciro? É E isso aí, doutor Eurípides. eu costumo fazer uma pequena provocação, né, nas atuais lives, né, dos convidados aí que escolhi a dedo mesmo, né? Proctologista escolhendo a dedo tem que ter cuidado, né? É. Vocês já desde o começo do ano solícito e topou. Mas, ó, a provocação é a seguinte: por que que o paciente deve procurar o Dr. Ciro? E agora, hein? Então, assim, olha, eu acho que, assim, na verdade, quando é que ele deve me procurar, eu gosto mais. Eu jamais... Agora tu me pegasse, hein? Não esperava por essa. Assim, comigo, o que que eu vou fazer quando alguém me procura, né? Eu vou te dar as armas para você poder lutar a luta da sua vida para você viver com melhor qualidade, né? Eu me preocupo demais com qualidade de vida. Eu acho que a gente tem que viver enquanto a gente tiver qualidade. Depois disso, não faço questão nenhuma de continuar vivendo. Claro que para cada um, qualidade de vida é uma coisa, né? Para mim, hoje, em cada fase da vida também é de um jeito, né? Hoje, para mim, qualidade de vida é poder me exercitar. Quem sabe quando eu estiver na terceira idade, minha qualidade de vida seja simplesmente eu estar sentado almoçando com minha família, né? Com meus netos, meus bisnetos. Então, a gente tem que entender que cada uma qualidade é uma coisa assim. E para mim é isso, né? Deve me procurar quando você quiser maior qualidade de vida, pensando que você vai ter trabalho para fazer. Eu vou te dar todas as armas, eu vou te mostrar o caminho, mas quem vai passar pelos caminhos das pedras é você, não sou eu. Excelente, excelente. É dessa provocação sai informações valiosas também. Não esperava a pergunta e acaba dando respostas bem valiosas mesmo. Ciro, tem uns 2 livros aí, mais ou menos, que você pensaria aí que mudou a sua vida ou mudou o seu jeito de pensar? Sim, olha só, né? Para mudar meu jeito de pensar da medicina, ou principalmente dessa área que a gente conversou bastante, um livro fundamental chama Gordura Sem Medo, da Nina Teicholz. Esse livro conta toda a história. E assim, o problema é que depois que você vê, não tem como desver, tá? E aí vocês criam um certo nojo da indústria como um todo, assim, do mundo, porque, né? Pensa eu tendo que pegar pessoas já com seu terceiro, quarto infarto, com 70 anos, falando que eles deixaram de comer carne há muito tempo, mas que eles não pararam de infartar mesmo assim, né? Como é que você fica? Você fala assim, poxa, você abriu mão de tanta coisa e na verdade você estava cada vez cavando mais fundo a sua cova, né? Então, esse livro é fundamental, que chama que é esse aí, né? O Gordura Sem Medo, principalmente, seria o melhor. E outro livro sobre isso seria o Por que Engordamos, né? Talvez, né? Low Carb, ali, para quem não leu nada sobre esse tema, gordura, ele já vai ter um apanhado bem grande aí sobre todo esse tema aí, sobre alimentação e etc. Ou mais um terceiro, talvez, que eu gosto muito, que entra muito no que o Dr. Eurípides acabou de falar, de pensar muito como é que os seus ancestrais viviam, né, para você ver se você acerta o caminho, seria a história do corpo humano.
Livro excelente, Esse eu não tá? conheço. Vou na minha lista. Esse livro aí vale muito a pena. Eu li ele há pouco tempo. Formidável, assim, entende? Dali você tira muita coisa interessante. É um livro que não é exatamente sobre medicina, né? É sobre a evolução mesmo nossa. E aí você vê, assim, que faz todo sentido o que a gente tem buscado fazer e levar para o paciente, né? Pensa Top. como seus ancestrais, faz o que ele fazia, que mais provavelmente você vai estar fazendo a coisa certa. Perfeito, meu amigo. Finalizo sempre perguntando aí como que o pessoal te encontra, projetos atuais, projetos futuros. O espaço é seu. Beleza, vocês conseguem me encontrar no Instagram, né? Meu Instagram tá aí, Ciro_Campos. Sou conhecido também como Animal Based Doc, porque eu sou advogo demais sobre esse estilo de vida. Meu projeto atual é mais um triatlon extremo que eu vou fazer. Agora vai ser um meio Ironman na Serra, então é ciclismo de montanha. E a gente está organizando aí, eu e a minha esposa também, de fazer um acompanhamento mais completo, né, entre meu estilo de vida, né, para quem quiser seguir um estilo de vida dessa forma também, com uma orientação nutricional mais personalizada, mas isso aí é só um spoilerzinho do que vem por aí. Beleza? E eu tô no grupo que o Dr. Eurípides também tá, ali da Rebelião Saudável, e basicamente é isso. Tô facinho de me encontrar, gente. E lá no meu perfil tem o link da marcação das minhas consultas também, online ou presencial. Querido, foi muito top, viu? Foi épico mesmo. E realmente esse ano eu acertei com as escolhas dos convidados. E estou disponível para o que você precisar, né? O Instagram aí, a Rebelião Saudável, fazendo verdadeiros amigos mesmo, né? E se quiser deixar um recado final para o pessoal. Isso aí, eu que agradeço demais o convite, doutor Eurípides. Sempre é um prazer imenso conversar com o doutor. Fico muito feliz aí espero ter agradado aí a sua população, aos seus seguidores aí. Espero que tenha sido uma live bastante agradável. E basicamente é isso mesmo. Acho que eu falei até demais já. Só desejar uma boa noite para todo mundo e é isso aí. Tamo por aqui, qualquer um de vocês precisarem, é só chamar a gente ali no direct que a gente conversa. Perfeito, meu querido. Fica com Deus Um abraço, uma boa noite aí, doutor. e até mais. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.